Tá os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Um minutinho. Abra suas Bíblias em Jó, capítulo 38. Enquanto você abre aí, vamos orar ao Senhor. Pedir para que o Espírito Santo nos direcione e que o nosso coração possa estar sensível àquilo que Ele quer falar nessa noite, amém? Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este tempo. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai, por poder te adorar, por poder, Pai, sentir a tua presença. Jesus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Pai. Jesus, nós estamos aqui para te servir, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, ó Pai. Jesus, que a tua voz possa ser escutada, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa estar manifestando o teu querer, Pai, manifestando a tua vontade, Pai, hoje e sempre, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Estão felizes? Glória a Deus. Jó capítulo 38, versículo 1, que diz assim: Então o Senhor respondeu do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Irmãos, pode tomar os seus assentos. Hoje é um domingo especial na minha casa. Hoje é aniversário da minha esposa, da minha querida e amada esposa. E, irmãos, eu não sei para os irmãos, mas para mim, eu era uma pessoa antes de casar. Depois de casar, agora eu sou outra pessoa. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. E quando você se torna dois num casamento, a outra pessoa, do jeito dela e nas qualidades, defeitos, os dois ali vai se moldando. E cada vez mais os dois vão se parecendo, cada vez mais os dois vão se entendendo. Hoje eu sou uma pessoa melhor por causa de você. Sou uma pessoa melhor porque você me ensina a ser crente, me ensina a temer mais ao Senhor e amar ao Senhor. Eu sempre pedi uma mulher que me aproximasse de Deus. E você me aproxima, porque eu tenho que ir lá pedir perdão pro Senhor porque nós brigou. E aí você vai se aproximando, irmão. Isso é relacionamento. Mas eu louvo o Senhor pela sua vida, que o Senhor continue te abençoando, te dando sabedoria. Que você cresça na graça e no conhecimento. De altura, difícil, mas amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Te amo, tá bom? Uma salva de palmas, irmão, pra minha esposa, está fazendo aniversário. Eu falei pra ela hoje, eu falei assim, hoje domingo é seu aniversário e eu vou pregar, é uma ótima oportunidade, né? Aí ela já deu uma risadinha, porque ela sabia que eu ia falar. Amém, irmãos? Tirando essa parte importante, agora vamos para outra mais importante ainda. Nós conhecemos a história de Jó, certo? Quem já não ouviu uma pregação, um ensinamento, ou já leu a história de Jó, sabe que o homem sofreu, né? O homem passou por poucas e boas ali. E quando o pastor me convidou, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Porque às vezes você até tem uma palavra no seu coração, às vezes até Deus, naquilo que você vai convivendo com a igreja, no relacionamento, todos os dias, você começa a ter uma ideia, ou você começa a ter palavras. E aí eu perguntei para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ensinar? E aí o Senhor me levou a essa passagem. E eu falei para a Gabi, eu falei assim, eu vou falar sobre a voz de Deus. Aí ela falou, de novo? Você não já falou sobre isso? Eu já falei, irmãos. Talvez se você já escutou minhas últimas pregações aí, você vai falar, pô, esse cara já falou isso. Mas é o que Deus quer falar, amém? E a voz de Deus é uma voz branda e suave,
ela não vai chegar gritando no seu ouvido, te dando um empurrão. Não, a voz de Deus é tranquila, é calma, é serena. E para isso, para a gente escutar essa voz, para que a gente tenha esse relacionamento e ouça essa voz, nós precisamos silenciar outras. Dito isto, a minha sogra chegou. Está aí minha sogra, meu tio, sobrinhos, minhas cunhadas, meu cunhado. Deus abençoe a vida de vocês também. Ficamos felizes por vocês estarem aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, irmão, Jó, ele perdeu tudo aquilo que nós valorizamos. Tudo aquilo que nós temos como importante, Jó perdeu. Se nós temos bens materiais, riquezas como algo bom, Jó perdeu. Se nós temos a nossa família, os nossos filhos como um bem, uma bênção, Jó perdeu. A esposa de Jó, que às vezes a gente esquece que a esposa de Jó também perdeu 10 filhos, né? A esposa de Jó também ficou sem bens materiais, também perdeu as suas riquezas. Esse é o Henrique, irmãos. E cara, tudo bem? Esse é o Henrique, ele quer pregar também, eu acho. Então Jó perdeu tudo aquilo que nós valorizamos. A esposa de Jó vira para ele e fala: olha, amaldiçoou seu Deus, você ainda está querendo manter a sua integridade? Basicamente a esposa de Jó falou assim para ele: você ainda está querendo ser crente? Amaldiçoou o seu Deus e morre. E Jó também perdeu a sua saúde. Então nós vemos que tudo aquilo que nós valorizamos, que nós temos como importante, Jó perdeu, amém? E quem somos nós quando tudo isso acontece? Ou quando nós perdemos algo, como ficamos sem saúde, ou ficamos sem o faz-me rir, sem dinheiro, quando nós ficamos sem nossa família. Quem é você sem essas coisas? Quem somos nós? Jó, ele mostra que ele continuava com a sua identidade no Senhor. Jó, ele continuava, independente das coisas que aconteceu ao redor, Jó permaneceu íntegro. Quando a esposa de Jó fala para ele amaldiçoar a Deus, ela fala: você ainda permanece íntegro? Você ainda permanece inteiro? Mas Jó perdeu tudo. Como é que ele estava inteiro? Porque a raiz de Jó não estava nas coisas terrenas. A raiz de Jó estava mais profundo, firmado no Senhor. E eu quero falar nessa noite de vozes que vão nos atrapalhar de ouvir a vontade de Deus. A Bíblia fala que: quem é esse que obscurece o meu conselho? Outras traduções vai falar desígnios. E aí o significado disso é vontade. Há uma vontade de Deus sobre tudo aquilo que você já passou ou tudo aquilo que você está passando. E nós vamos falar um pouquinho dessas vozes. A primeira voz está em Jó, capítulo 2, versículo 9. Vou pedir para o Johnny colocar aqui para mim, por favor. Jó, capítulo 2, versículo 9. É a primeira voz que nós somos tentados diante de uma dificuldade, diante de um tempo ruim. Não, Jó 2:9. Por favor. Acho que ele está meio triste que o Flamengo deve ter perdido. Jó 2:9. Não, capítulo 2, versículo 9. Nós vemos que essas vozes diante de um sofrimento, ela vem bater na nossa porta, e nós precisamos estar atentos para a gente não deixar isso entrar no nosso coração. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando fala de amaldiçoar, uma das traduções fala renuncia, abandona Deus, deixa Deus de lado. Irmãos, quem aqui, diante de uma dificuldade, diante de um tempo ruim, não pensou: cara, Deus
me abandonou, é melhor eu esquecer esse negócio de Deus, é melhor eu esquecer esse negócio de igreja, é melhor eu esquecer esse negócio de ouvir a Deus ou de ter um relacionamento com Ele. Quem aqui já passou por isso? Já não quis mais, bateu na sua porta aquele desejo de você sair da presença de Deus, de você, Deus não me ama, cara, Deus ele me abandonou, Deus me deixou só, então eu vou sair disso, não tem mais esse negócio de ser crente, tá errado. Todos nós somos tentados a isso. E diante da dificuldade, é muito fácil a gente se sentir sozinho, se sentir abandonados por Deus. É muito fácil a gente olhar somente para o problema. E quando nós olhamos somente para a dificuldade, nós renunciamos a Deus. Nós viramos as costas para Deus. Eu começo a olhar somente para a minha dificuldade, eu falo, o Senhor não é suficiente para que eu possa vencer essa tribulação, para que eu possa vencer esse tempo ruim. Essa é a primeira voz, irmãos, que pode atrapalhar você de viver a vontade de Deus. Dentro disso, já falei aqui que a voz do Senhor é algo brando, é algo que não vai vir de uma maneira só. Ela não vai. Ontem nós ouvimos aqui sobre a voz de Deus, sobre as maneiras como o Senhor fala. E nós, dentro desse relacionamento com o Senhor, nós precisamos estar atentos. Todo o tempo nós precisamos estar focados, olhando para o Senhor. A Bíblia vai falar no capítulo 38 que quem é esse que obscurece? Quem é esse que está tampando a nossa visão de entender ou de ouvir a vontade de Deus, ou de entender a vontade de Deus? Então essa é a primeira voz. É a voz que você se sente sozinho. É a voz que você se sente abandonado. É a voz que fala para você virar as costas para Deus. É a voz que vem para você e fala para você não olhar mais para o Senhor, para você deixar isso de lado, porque você está sozinho. Os irmãos entenderam? Amém? A segunda voz que nós ouvimos está em Jó, capítulo 4, versículo 8 e 9. Coloca pra gente, por favor, Johnny. A gente prega quase toda semana, né? E toda vez que vai pregar, fica nervoso ainda, né? Uma tremedeira, né? Jó capítulo 4, versículo 8, que diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. Essas vozes, a primeira voz foi da esposa de Jó falando. Essas outras vozes são os amigos de Jó falando. As pessoas que eram para ali entender a vontade de Deus estão lançando palavras para confundir a mente de Jó se de fato aquilo que ele estava vivendo não era uma vontade de Deus. Então a segunda voz, ela vai falar para você assim: a culpa é sua. Essa é a segunda voz. Ela vai falar para você que a culpa é sua, por quê? Porque o amigo de Jó, ele está falando assim: olha, pelo que eu tenho vivido, pelo que eu já tenho passado, tudo aquilo que a gente vai plantar, a gente vai colher. Então ele está falando para Jó: Jó, você está passando por dificuldades, você está passando por lutas, você está perdendo os seus filhos, você está perdendo tudo aquilo que é importante, a culpa é sua. Você semeou isso. E quantos de nós não falamos ou não essa voz não entra no nosso coração falando assim: aquilo que você está vivendo, a culpa é sua. Quantas vezes, irmãos, nós, diante de alguma situação, de algum sofrimento, vem aquela voz: a culpa é sua. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo, é simplesmente uma culpa sua. As pessoas ao nosso redor, às vezes, não entendem o trabalhar ou o agir de Deus nas nossas vidas, e talvez a gente ouça essas palavras, mas talvez essa palavra venha no nosso coração como uma seta para obscurecer, para tampar aquilo que é a vontade de Deus para você. Então, essa é mais uma voz que nos atrapalha de entender o plano e o propósito de Deus para nossas vidas.
É aquela voz que todos os dias bate na nossa porta. Seu casamento não deu certo? A culpa é sua. Ah, você está doente? Também não se cuidou? Você, lógico, que dentro disso tem os nossos erros. Nós sabemos que nós erramos, amém? Nós não erramos? Nós temos os nossos erros, nós falamos coisas que não devemos, nós temos atitudes que não devemos. Mas há situações como essa de Jó, em que a culpa não é sua. Em que a culpa não era de Jó, porque Deus estava falando assim, ó: viste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Quem aqui, irmãos, não se esforça? Quem aqui não se dedica a fazer o melhor pela sua casa? Quem aqui não se dedica a agradar ao Senhor? Nós nos esforçamos para se desviar do mal. Amém? Então, irmãos, essa é uma voz que bate no nosso coração. A culpa é sua. Não deu certo seu emprego? A culpa é sua. Sua saúde está ruim? A culpa é sua. Ah, sua igreja está dando certo? A culpa é sua. Quantas vezes nós não ouvimos ou não nos pegamos pensando nisso? A culpa é minha. A culpa é minha. E são coisas que, se não forem tratadas, gera doenças. Se você cortar a sua mão, cortar o seu pé ou algo assim, e você não cuidar daquilo, não colocar um band-aid ou não proteger da maneira correta, e você entrar ali uma bactéria, algo mais forte, aquilo não vai virar uma ferida maior? Então, quando o nosso coração começa a se alimentar de que eu sou o culpado daquilo que eu estou vivendo, que eu sou o culpado, ou que a minha vida não tem mais jeito, que eu sou assim mesmo e a culpa é minha, vai gerando uma ferida no meu coração. E essa ferida eu não consigo ver, porque eu estou vendo você aqui, bonitinho, arrumadinho, cheiroso, tomou banho e tal, mas o olho do Senhor está olhando o mais profundo, o mais íntimo, e Ele vê que tem uma ferida muitas das vezes, algo que nós carregamos. Nossa, cara, eu estou vivendo isso, porque anos atrás eu fiz isso e a culpa é minha. Pesos, sabe? Aquelas toneladas que você carrega nas costas e que, com o passar do tempo, você se acostuma e essa é a minha vida e eu vivo dessa maneira porque de fato a culpa é minha. Nessa noite o Senhor, Ele quer te ensinar, quer nos ensinar que toda a nossa culpa foi levada no Calvário. Todas as nossas culpas foi lançado em Cristo Jesus. E ainda que nós tenhamos errado, e ainda que seja verdade essa voz, ainda que de fato nós tenhamos errado algo profundo, Cristo pagou a sua dívida. Você não deve mais nada. Amém? Então essa é uma voz que atrapalha a gente entender a vontade de Deus. Os irmãos entenderam? Estão comigo ainda? Estão felizes? Animados? Muito frio? Dá uma animada assim, olha para o seu irmão, olha do seu lado, dá um sorriso. Irmão, não está muito frio não, vamos dar glória. A terceira voz é uma voz que eu cresci ouvindo. Vamos lá para a Bíblia? Pra você não parecer que eu estou falando mentira. Não vai falar, você está falando mentira, irmão. Jó capítulo 8. Coloca para a gente, por favor, Johnny. O John já deve estar falando, cara chato, né? Toda hora tem Bíblia lá e fica pedindo para colocar. Jó capítulo 8, versículo 1. É algo que eu acredito que muita gente já ouviu essa frase, né? Você deve estar curioso que frase que é, né? Eu já vou falar. Então, respondendo Bildade, o suíta disse, a gente vai ler até o 7, tá bom? Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Sabe qual é a terceira voz que nós ouvimos? Que Deus está me castigando. Quem não ouviu quando era criança isso? Não faz isso que Deus te castiga, hein? Não fala desse jeito que Deus vai te castigar, hein?
Não faça isso que Deus... Então nós olhamos, crescemos, e eu falo de mim. Muitas das vezes eu olhei para o mundo, assim, para o secular, para as baladas, para curtir a vida, e todo mundo lá estava me falando sim. Mas eu tinha e todos nós temos o desejo de conhecer ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor. E eu olhava para o Senhor, e o ensinamento que eu tinha era: não faça isso, porque Deus vai te castigar. Então eu olhava para o mundo, todo mundo falando sim, eu olhava para Deus: não faça isso. Não pode fazer isso, que é pecado. Deus está... Se você fizer isso daí, vai vir um raio e já era a sua vida. Então nós crescemos ouvindo que Deus vai me castigar. Cresci ouvindo que Deus iria me castigar se eu fizesse tal coisa. Cresci ouvindo que se você fizesse isso, se você andasse nessa linha, estava correto. Mas se você desse uma tropeçada, Deus te castigava. Então, basicamente, o amigo de Jó estava falando para ele assim, ó: sabe por que seus filhos morreram? Porque eles fizeram algo que Deus os castigou. Sabe por que seus filhos morreram, Jó? Porque tenho certeza que eles estavam em pecado, e por isso seus filhos morreram. Se nós formos ler a Bíblia, sabe o que Deus fala sobre Jó e sobre a sua família? Que é uma família dele. E quando a família de Jó, ela morre, quando os filhos de Jó morrem, não é porque o filho de Jó pecou, era porque era uma permissão de Deus. Estava no controle de Deus, como nós ouvimos ontem. Deus permitiu aquilo. Não havia castigo nenhum. Então, às vezes, nós vivemos situações em que nós olhamos para Deus e falamos: cara, Deus só pode estar me castigando. Irmão, Deus não dá castigo para ninguém. Nós lemos aqui que aquilo que nós plantarmos, vamos colher. Mas Deus não está castigando ninguém. Como, você aprontou, vem aqui que eu vou te castigar. Não, Deus não está fazendo isso. Mas Jó, diante do seu sofrimento, o amigo dele fala para ele: Jó, cara, você precisa se converter. Ele falou para Jó, basicamente traduzindo para a linguagem língua atualizada de hoje: você precisa se converter. Aquilo que você fez, ou aquilo que você está falando, você precisa mudar isso. Aí ele fala para Jó, lá no capítulo 8, esse daqui, irmãos, muitas das vezes nós achamos que é Deus, mas é a religião falando. E há uma briga muito grande entre Deus e a religião, porque a religião, ela te coloca numa caixinha e te fecha lá e mostra que Deus é um Deus irado, e que se você sair daquela caixa, o negócio vai ficar ruim. E há uma briga nisso. Ele fala para Jó que Deus, ele castigou os seus filhos, matou os seus filhos. Aí ele fala: mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo. Isso é uma mentira da religião. Deus, ele não levanta porque eu estou orando. Eu não tem como, irmãos. Deixa eu tentar explicar para não ficar ponta solta. Quantas vezes nós oramos anos ou meses por uma resposta de Deus, e ele responde depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Às vezes, sim, Deus, ele responde na hora que ele quiser. Mas a religião fala assim, você precisa fazer algo para Deus te responder. Você precisa fazer algo. E não estar sobre fazer. Não é sobre fazer algo para Deus. É sobre se tornar alguém que Deus derrame da tua presença. Não está sobre o fazer, está sobre se tornar. Jó não fazia sacrifícios em prol da sua casa, orava ao Senhor para que ele fosse aceito. Não, Jó era aceito, e por isso ele fazia. Então, eu venho aqui e sirvo ao Senhor, não porque eu tenho que cumprir um protocolo, mas porque eu entendo e que eu preciso do Senhor, e eu quero me tornar esse lugar da habitação do Senhor. E eu fico na porta, eu levo uma água, eu recolho a oferta, não por obrigação, mas porque eu já recebi algo do Senhor em que eu não era merecedor. Então o que eu preciso fazer como ser humano? Me posicionar, decidir: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, eu quero mais de ti. E aí o Senhor, ele começa a mudar a sua vida, ele começa a fazer, mas no tempo dele. Não é Jó, busca lá o Senhor, que na hora que você fizer isso, ele vai te responder no mesmo tempo. Não, não é assim. Não tem como colocar Deus numa caixinha. E ele continua falando:
se você for íntegro e puro. Irmãos, quem de nós consegue ser íntegro e puro? Quem de nós consegue passar 1 hora sem pecar? Quem de nós consegue passar 10 minutos sem pensar uma bobagem ou sem pecar? Nós não conseguimos, irmãos. Porque há uma raiz dentro de nós, vinda lá de Adão, que toda hora nossa carne vai pender para o pecado. Toda hora nossa carne vai pender para pecar contra o Senhor. Então eu não tenho como fazer o Lincoln íntegro e puro. Sozinho não. Quando eu tentei viver sozinho, longe de Deus, não deu muito certo. Quando eu tentei viver sozinho, eu estava indo para as baladas, fumando, usando droga, bebendo. E havia um vazio dentro de mim. Por quê? Porque eu estava tentando fazer algo. A partir do momento em que eu chamei o Senhor para a minha vida, Ele começou a fazer. Não eu fiz mais, mas Ele começou a fazer. O que eu estou fazendo é dando uma resposta àquilo que eu já recebi. Então, eu sirvo na igreja porque o Senhor me serviu. Então, eu prego na igreja porque o Senhor já pregou para mim. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, há uma linha muito fina entre a gente começar a pender para não vou falar essa palavra que eu vou errar. Para religião. Eu queria falar religiosidade. Aí já saiu. Então, há uma linha muito fina, irmãos, para a gente entrar numa caixinha de que eu sou crente e eu só vou falar de Deus o tempo inteiro. Se você for lá na minha casa e você ligar a televisão, você já está em pecado. Na minha casa não tem televisão. Irmãos, eu preciso me tornar. Eu posso estar no meio de qualquer ambiente que eu estiver, irmãos. Eu estando ali, carregando a presença de Deus, eu vou estar fazendo a vontade dele. Eu preciso me tornar esse ambiente aonde eu, vamos supor, o Michel está lá no trabalho dele. O Michel está levando a presença de Deus aonde eu não trabalho. O pastor está lá no trabalho dele. O pastor está representando a Deus aonde eu não alcanço. Eu estou no meu convívio social, eu estou representando a Deus. Entende, irmãos, que nós somos uma representação de Deus aqui na terra? Quando as pessoas olhar para você, ela não tem que ver só o Lincoln. Ela tem que ver algo a mais. Está entendendo? Mas não porque eu faço alguma coisa, mas porque o Senhor, Ele começou a derramar algo sobre a nossa vida. Então, irmãos, não é sobre fazer, é sobre se tornar. Simplesmente, a Bíblia fala que nós somos vasos. O vaso, o que é que o vaso faz para encher? Ele fica assim, ó, ele já está aberto em cima assim, aí começa a jogar terra em cima dele, né, para encher. Então, irmão, se posicione. Mas dependa do Senhor. Não. Quando for fazer algo para o Senhor, faça porque você já recebeu dele. Não porque eu vou fazer para que o Senhor me veja fazendo, não. Faça por amor. Amém? Outra parte que eu anotei, que é quando o amigo aqui de Jó fala para ele que ele perdeu os seus filhos. Coloca para mim, Johnny, por favor, Salmos 127, a partir do 3. A partir do verso 3. Ele vai falar que os filhos de Jó morreram. E quando nós entramos para o lado da religião, olhando para Deus como um Deus irado, um Deus que se eu fizer algo fora Ele vai me castigar, a Bíblia fala que os filhos são herança, né? Vamos ler aqui. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à portas. Amém? Basicamente, quando Jó perde seus filhos, Jó perdeu o prazer de guerrear. Jó não tinha mais herança. Jó não tinha mais flechas. Jó não era mais um guerreiro. Porque a Bíblia fala que o filho era como flechas na mão do guerreiro.
Então, irmãos, quando nós começamos a dar ouvido à voz da religião, nós paramos de guerrear. Nós paramos de receber a herança que Cristo nos dá. Nós recebemos uma herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo em Deus. Há uma herança sobre nós. E a herança não é aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu recebi. Qual que é o significado da herança? Alguém trabalha a sua vida inteira, tem posses, casas, bens e tal, e aquela pessoa morre. O que aconteceu? Fica uma herança para a sua geração, para os seus filhos, netos e tal. Há uma herança ali. Então, não fui eu que trabalhei, eu recebi de alguém que trabalhou. Então, Cristo morreu no meu lugar e Ele deixou uma herança para mim. Então, quando eu começo a dar ouvido para a religião, eu paro de ouvir ao Senhor. Isso atrapalha eu de ouvir ao Senhor e eu começo a parar de guerrear. Eu não tenho mais flechas, eu não tenho mais uma herança, eu não tomo posse daquilo que Cristo já entregou para mim. Os irmãos entenderam? Na minha tradução fala que feliz é o homem que tem a aljava cheia, que é um guerreiro que está cheio de flechas, não será humilhado. Lógico que aqui está falando de filhos, mas ontem quando eu estava lendo, o Senhor me levou a esse versículo, de que nós precisamos estar guerreando, irmãos, para ouvir a voz do Senhor, para que essas vozes da religião não venham bater em nossa porta e isso entrar no nosso coração. Amém? A quarta voz é o que está lá em Jó capítulo 11, 2 versículos aqui. Estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Jó capítulo 11 vai falar da quarta voz. E o título da minha mensagem, que eu não falei no começo, eu tinha pensado em vários títulos, mas eu gosto de pensar em títulos assim que você guarde. E é uma pergunta. E essa pergunta é assim: que voz é essa? Interessante, né? Fala pra pessoa, de maneira, é porque é chato quando a pessoa fala, não, fala pra pessoa, sei lá, às vezes a pessoa não gosta, né? Mas de maneira didática, só pra você guardar no seu coração. Aí você fala assim, que palavra você ouviu? Aí você fala, o cara falou lá, que voz é essa? Então você vai olhar pra pessoa do seu lado e fala, que voz é essa que você está ouvindo? Fala aí pra pessoa do seu lado, que voz é essa que você está ouvindo? Amém? Pode ter certeza que na semana que vem, quando você lembrar desse curso, fala assim, aquele cara falou daquela palavra e a palavra falava, que voz é essa que eu estou ouvindo? Fica gravado, irmão, isso é verdade. Não está na Bíblia, mas o psicólogo fala que fica guardado. Jó capítulo 11, versículo 1 e 2. Coloca pra gente. Olha, o menino tá rápido aí, obrigado. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, porventura não se dará a resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Só até o 2. Irmãos, na minha tradução fala outra palavra. Até falei para minha esposa que eu não queria falar essa palavra, que é aquela palavra assim que fala. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu já contei para vocês, quando eu era criança, eu tinha a língua presa, né? Aí tem algumas palavras que eu preciso ler e reler até eu conseguir falar. E aqui na minha tradução fala assim, ficarão sem resposta todas essas palavras, irá se confirmar-se o que esse tagarela diz. Eu não consigo falar tagarela. Eu engulo o R, sabe que nem o Cebolinha? Cebolinha que come o R, né? Enfim, eu só queria compartilhar meu coração com vocês, que eu não consigo falar tagarela. Enfim. Então, irmãos, essa é a quarta voz que nós ouvimos. Ela começa a mostrar que aquilo que nós sentimos não é importante. Jó, ele estava desabafando, Jó, ele estava sendo sincero com Deus. Se nós lermos no capítulo 10, versículo 1, ele fala assim, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tem contra mim. Então Jó, ele está com o coração pesado. Imagina, você está sofrendo, você perdeu seus filhos, você perdeu seus bens, você perdeu a sua saúde, a sua esposa
Fica longe de você, os seus amigos. A Bíblia fala que eles tinham que ficar longe porque Jó cheirava mal. Então imagina você estar vivendo isso e Jó ele estava sendo sincero com Deus. Jó ele estava sendo sincero com Deus, ele estava abrindo o seu coração falando: Deus, eu me arrependo do dia que eu nasci. Irmãos, o sofrimento de Jó era tão grande, era tão profundo, que ele estava sendo sincero para Deus: era melhor que eu não tivesse nascido. E o amigo dele vai falar para ele assim: olha, você fala demais, cara. Isso que você está falando não tem importância. O seu sentimento não tem importância. E às vezes há uma necessidade no nosso coração, eu falo por mim, às vezes nós queremos que as pessoas entendam aquilo que nós estamos sentindo e passando. Vamos supor assim, você está passando por uma dificuldade lá, e você compartilha com um amigo seu. O seu amigo ele vai entender a sua dificuldade, mas ele não vai entender o seu sentimento. E às vezes nós nos sentimos sem importância. Aquilo que você, quando fala sobre falar muito, é aquela pessoa que fala muitas coisas sem nenhuma importância. E o que Jó estava falando não tinha importância. O que Jó estava sentindo não tinha importância. Aquilo que você sente não tem importância. Lógico que tem importância, irmãos. Lógico que tem importância. Você pode chegar para mim, para o pastor, para a sua esposa, para o seu esposo, e você abrir o seu coração e você falar tudo aquilo que você está sentindo. E a pessoa do seu lado, ela vai compreender aquilo que você está falando, mas ela não vai sentir o que você está sentindo, a não ser que ela tenha passado pela mesma situação. Irmãos, entende que tem momentos em que nós nos sentimos sem importância? Nos sentimos que aquilo que eu estou sentindo não tem importância? Aquilo que eu estou passando não é importante para que eu possa ir ao Senhor e abrir o meu coração e falar: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou sentindo isso. Eu tenho vontade de nem estar aqui. Senhor, eu tenho vontade de nem estar sentindo isso. Eu não queria nem ter nascido, de tão ruim é o que eu estou passando. Irmão, seja sincero com o Senhor. Ontem teve uma pregadora aqui, pensa numa pregadora gata. Ela falou sobre isso. Ela falou sobre nós sermos sinceros com o Senhor, sobre nós abrir o nosso coração para o Senhor, sem medo. A Bíblia, ela responde a Bíblia, irmãos. Jó, no capítulo 9, versículo 33, Jó ele está sofrendo, ele está falando com seus amigos, ele está abrindo o seu coração para os seus amigos, e os seus amigos consequentemente estão falando para Jó: para com isso, cara, você está falando demais, assuma que você pecou. Coloca para a gente, Johnny, por favor. Jó capítulo 9, versículo 33. Jó, assume logo que você está errado, cara. Assume logo que aquilo que você está fazendo é culpa sua. Para de se achar inocente. E Jó, ele tinha no seu coração que ele era íntegro. Senhor, ele fala: Senhor, eu não fiz nada de errado. Eu não pequei para estar fazendo isso. Porém, eu recebi o bom do Senhor. Também vou receber o mal. No versículo 33 ele vai falar: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Só até o 35, né? Isso. Sabe o que Jó está falando? Ele está falando assim, basicamente traduzindo para a linguagem de hoje, Lincoln atualizada. Ele está falando assim: se tivesse um Cristo, se tivesse alguém que ficasse no meio de Deus e eu, para que eu pudesse falar abertamente, sem medo, sem culpa, sem limitações. Jó, ele está apontando para Cristo. E quando ele está apontando para Cristo, ele fala assim: se tivesse alguém que enxergasse o que eu estou passando e desse importância para aquilo que eu estou sentindo. Eu quero falar para você, irmãos, que aquilo que você sente, seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja uma angústia, é importante para Deus. Através de Cristo, nós vamos até Deus com ousadia e abrimos o nosso coração em sinceridade e falamos: Senhor, eu estou triste. Eu estou triste, Senhor. Eu estou chateado, Senhor. Essa doença veio até a minha casa.
esse luto bateu na minha porta, eu estou triste, Senhor, olha para o meu coração, eu não queria ter nascido, eu não queria estar aqui, está sentindo isso, sabe por quê? Porque aquilo que você sente é importante para o Senhor. Se não fosse importante, Cristo não teria morrido e ressuscitado. É isso que nós precisamos ter no nosso coração e no nosso entendimento. Para que eu ouça a voz do Senhor, eu preciso entender que aquilo que eu sinto é importante. É importante, irmãos. Você é importante para o Senhor. Tão importante que o Senhor não pagou você com dinheiro, Ele pagou por você com sangue. Ele morreu por você. Então o seu sentimento é importante. Os amigos de Jó falam para ele: cara, para de falar isso não é importante o que você está sentindo. Você precisa se arrepender, é culpa sua. É culpa sua. Irmãos, Deus olha para o seu coração. Deus fala para você que você é importante para Ele. Você é importante, você custou alto preço. Você custou alto preço. Para que você estivesse aqui nessa noite, Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás. E quando Ele morre naquela cruz, cada gota de sangue está representando você, irmãos. Quando a gota de sangue de Jesus cai na terra, ela volta lá para Adão. Adão foi formado de onde? Do barro. Então quando a gota de sangue de Cristo cai no chão, ela aponta para nós, irmãos. Ela purifica tudo aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos ir para Cristo sem medo. Jó vai falar assim: se tivesse alguém que eu pudesse chegar até Deus e abrir o meu coração, e que não ia me condenar, e que não ia falar palavras ruins para mim, mas que iria me abraçar, que ia olhar para mim e falar: cara, você é importante, eu te entendo, eu sei o que você está passando. Não é culpa sua que não deu certo tal situação. Não é culpa sua que a sua vida aconteceu isso, ou que a doença bateu na sua porta, ou que a morte veio para a sua família. Não é culpa sua. Deus não está irado com você, Deus não está te castigando. Você é amado, você é desejado. Você é desejado, irmão. Se você não fosse desejado, nós não estaríamos aqui ouvindo essa palavra. Você é desejado, você é amado pelo Senhor. O Senhor, Ele sonha com uma noiva para um casamento. Você é noiva do Senhor. Nós aqui em unidade formamos a noiva de Cristo. Irmãos, quão maravilhoso é ver a noiva entrando. Quão maravilhoso é ver a noiva entrando sem pecado, sem erros. Por quê? Porque Cristo pagou o nosso preço, irmãos. Cristo pagou o nosso preço. Tudo aquilo que você enfrentou na sua vida até hoje, tudo aquilo que você passou, abandono, traumas, abusos, independente do que seja, só você sabe o que você passou. A Bíblia fala que quando Deus ele vai falar para Jó, demorou 37 capítulos para Deus falar com Jó. Para a gente é pouco 37 capítulos, mas para Jó deve ter durado, sei lá, meses, anos, até que Deus o respondesse. Mas a Bíblia fala que do meio de uma tempestade, a voz do Senhor veio sobre nós. A voz do Senhor veio sobre Jó. Então tudo aquilo que você já passou até hoje é uma tempestade, porque é doloroso. São traumas, são situações em que nos machucaram. Mas do meio dessa dor há uma voz do Senhor vindo. Do meio dessa dor, a voz do Senhor vai surgir. Do meio dessa dor, a voz do Senhor vai vir ao seu encontro. E a Bíblia fala assim, quem é esse que obscurece o meu conselho? Quem é esse que obscurece a minha vontade? Tudo aquilo que você passou foi vontade e permissão do Senhor. A culpa não é sua. Tudo aquilo que você passou é permissão e vontade do Senhor. E essas vozes que vêm no nosso coração nos acusando, somente vêm para atrapalhar a revelação do Senhor sobre a sua vida. Ou um entendimento maior e mais profundo do Senhor sobre a sua vida. Há uma vontade de Deus para a sua vida. Amém? Há uma vontade de Deus para a sua vida. E eu quero falar algo que vai parecer até parecer até uma heresia, mas não é.
O Senhor não quer você aqui em cima pregando. Não que isso não seja da nossa cultura. O Senhor quer você aí embaixo vivendo Cristo. O pregar é uma consequência do relacionamento. Então, irmãos, não é sobre estar no lugar onde todo mundo está me ouvindo, mas é sobre estar vivendo Cristo em todos os ambientes, todos os dias. Toda a sua dor e o seu sofrimento e os traumas que nós carregamos com fardos pesados, Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço para que hoje nós andássemos livres. Vinde, todos vós estáis cansados. Quem não está cansado? Sobrecarregados. Quem não está sobrecarregado de traumas, dores? Que eu vos aliviarei. O Senhor é alívio. Amém, irmãos? O Senhor tem uma vontade para a gente. E a vontade do Senhor para nós é revelar Deus para nós. Quando Cristo vem à terra, os discípulos falam: Jesus, qual que é a vontade? Ou revela-nos o Pai, ou mostra-nos Deus. E Jesus, ele está sempre mostrando, apontando Deus. Tudo aquilo que Cristo fez é um apontamento de Deus, do nosso Pai. Todo o amor que Cristo entregou pela terra é um amor de Deus por nós. Então nós precisamos ter uma revelação de quem é esse Deus. E Jó, no fim do capítulo, tem um dos versículos que eu mais amo, juntamente com a minha esposa, que eu também amo, que está fazendo aniversário hoje. Dos versículos que eu mais amo, Jó capítulo 2, capítulo 42, versículo 5, coloca pra gente aí, por favor. É um dos versículos que eu mais amo, irmãos. É algo que tudo que você passou tem um significado. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Quem já ouviu falar de Deus? Quem já ouviu falar que Deus ele cura? Quem já ouviu falar que Deus ele faz milagres? Quem já ouviu falar que Deus é bom? Quem já ouviu falar que Deus quer ter um relacionamento com você? Ou que Deus ele é um Deus bom? Nós já ouvimos isso? E Jó ele vai terminar falando: mas agora te veem os meus olhos. Tudo aquilo que você passou, todo o sofrimento que você enfrentou, há um propósito: revelar Deus sobre a sua vida. Para que você não ouça mais, porque eu posso ouvir falar do Neymar, mas eu não conheço o Neymar. Mas agora, quando eu o ver e ter relacionamento, aí eu posso falar. Agora, quando eu tenho uma visão do meu Deus, irmãos, quando eu tenho uma visão, tudo que eu passei é um propósito para nos levar até Ele. Sabe quando você vai sendo empurrado para onde você não quer? Que você está assim empurrando e a pessoa está te empurrando e você não quer ir? Sabe? É basicamente isso. Todos os seus traumas, as suas dores, as suas dificuldades que te trouxeram até hoje aqui, está te empurrando a uma revelação do Senhor. Mas a partir do momento em que nós olhamos para o problema e não olhamos para o Senhor, nós começamos a parar. Nós começamos a paralisar, renunciar a Deus. Mas o Senhor, Ele volta a falar com você nessa noite: eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar à sua casa, não porque foi um homem de Deus lá e orou na sua casa. Não, eu quero que você me conheça. Porque é muito bom nós ouvirmos testemunho sobre o que Deus fez na vida do meu irmão. Mas é muito melhor quando eu posso testemunhar daquilo que eu estou vendo Deus fazer. Daquele encontro que eu tive com Deus, daquela voz que veio do Senhor no meu coração, da revelação do amor de Deus por mim. É muito melhor, irmãos. Nós precisamos parar de olhar para Deus dependendo dos outros. Toda a nossa dor e o nosso sofrimento está nos levando ao Senhor. O que eu preciso fazer é não dar ouvido às outras vozes. O que eu preciso fazer é guardar o meu coração e o meu entendimento para que eu não paralise, para que eu não pare de guerrear, para que meu coração não se corrompa, no sentido de que Deus é o culpado de tudo isso que eu estou passando, Deus não me ama, Deus está me castigando. Você é amado, irmão. E é no meio dessas dores e traumas que você viveu, que a voz do Senhor vai vir ao seu encontro e vai falar assim: olha, eu tenho algo novo sobre a sua vida. Eu tenho algo especial sobre a sua vida. E não é sobre você, é sobre Ele. E como diz aquela frase, está tudo bem.
é sobre Ele, irmãos. Nós precisamos ver ao Senhor. E ver ao Senhor não é que vai aparecer aqui uma luz brilhante, uma voz saindo, limpa. Pode acontecer, porque Deus ele faz o que Ele quiser. Mas é sobre ter um entendimento transformado. Nós somos guiados pelo que nós estamos vendo. Se eu vejo que aqui tem um degrau e que ali não tem nenhum perigo, eu vou sem medo, certo? É isso que o Senhor quer. Que nós o vemos dentro do nosso coração, no sentido de que eu posso caminhar em segurança, porque Ele tem um controle de tudo. Como diz a nossa missionária de ontem. Deus tem um controle de tudo. E é isso que o Senhor quer revelar para nós. Eu sou um Deus soberano. E que tudo isso que vem sobre o seu coração como voz, só vem para atrapalhar a minha vontade sobre você. E Deus, irmãos, Ele não vai chegar metendo o pé na sua porta e falar assim, abre essa porta aqui, ou que agora eu estou aqui. Não. Ele está pacientemente esperando você abrir a porta. Ele está pacientemente esperando você dar ouvidos ao que você ouviu hoje e pôr em prática no sentido de que Jesus, eu estou aqui, Pai, e eu quero viver a sua vontade. Vamos para casa hoje, irmãos, com o nosso coração meditando nisso, de que eu não sou culpado por aquilo que eu estou vivendo, de que tudo aquilo que eu vivi desde a minha infância, tudo aquilo que eu vivi até hoje, até esse dia, que é o dia do aniversário da minha esposa, até hoje, tem um propósito. O Senhor quer se revelar a nós. E eu quero poder falar que nem Jó. Até hoje, eu ouvi falar de um Deus bom. Eu ouvi falar de um Senhor que é soberano. Mas hoje, eu o conheci. Eu o vi. Eu tenho agora um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para parecer que está acabando? Você tem livre acesso ao Senhor. Você tem livre acesso ao Senhor. Você pode entrar e falar com Deus com ousadia, com sinceridade de coração. Você pode falar com o Senhor sem medo de tudo aquilo que você está vivendo. Não tem ninguém para te condenar. Deus não está olhando para você e fala assim, não fala isso não que eu não vou gostar. Não, até porque Ele já sabe o seu coração. Que nem disse a missionária de ontem. Deus ele já conhece seu coração. Ele já sabe, antes de você falar, Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Então, irmãos, para terminar, eu quero ler em Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Coloca pra gente, Johnny, por favor. Que é algo que a gente já falou aqui, mas que é algo muito interessante. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Pode segurar esse ali. Tá, bota no outro, no 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Volta no 20 para mim, por favor. Irmãos, aqui Moisés ele está diante de um monte. E onde começa a vir como se fosse a tempestade. Trovões, barulhos. Sabe quando você olha para um lugar e fala, cara, vai chover. Porque está fechando o tempo ali, está vindo um vento forte. Então eu acredito que era este ambiente que tinha ali naquele lugar. E o povo começou a ficar com medo. Moisés, fala você. Vai lá, Moisés, fala você com Deus para que a gente não morra. E isso é algo que nós acabamos fazendo hoje em dia. Porque nós não queremos morrer. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos passar por dificuldades. Ninguém quer passar por dores. Mas o Senhor fala aqui, ó. Moisés fala, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Sabe? Isso mostra o que Jó estava fazendo.
Jó, ele fala que os olhos começou a ver o Senhor. E diante das dificuldades e das dores que nós enfrentamos, isso nos leva a ter temor do Senhor, entendendo que Ele é soberano. O temor não é medo, o temor é respeito, é reverência. Então, isso leva a gente a entender que tudo aquilo que nós estamos passando, o Senhor está nos provando, para que o seu temor esteja dentro de nós. Então o temor, o respeito, a reverência a esse Deus soberano vem no nosso coração e esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então quando eu tenho uma revelação do Senhor e tenho um conhecimento dele, eu não consigo mais pecar, irmãos. O Espírito Santo, ele começa a me moldar e ele começa a falar, olha, isso está errado, isso aqui está errado. Então você começa a ter um relacionamento com o Senhor, onde você começa a se desviar do mal, você não peca mais. E é interessante que a Bíblia fala aqui no final que da escuridão Moisés se aproximava, e na escuridão é que o Senhor estava. Então é diante, irmãos, de tudo isso que você já passou, que parece uma escuridão, coisas que nós queremos esquecer, é que vai sair uma revelação de Deus mais profunda aos nossos corações. Amém, os irmãos entenderam? Eu quero falar para você que hoje o Senhor vem para falar assim que, ó, essa dor, essa luta, essa dificuldade, ou tudo aquilo que você já passou, talvez você fale, poxa, mas agora eu estou na maior paz, não tem luta, não tem ventania. Mas às vezes tem coisa no nosso coração lá de trás que a gente não quer nem lembrar. O Senhor está falando para você que tudo aquilo que você já passou é da onde vai vir uma revelação de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Tudo aquilo que você passou está te empurrando para conhecer íntima e profundamente o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Se você quiser vir aqui na frente, receber uma oração, se você quiser ficar no seu lugar também, fique à vontade. Nós precisamos aproveitar esse ambiente e abrir o nosso coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor, irmãos. Fala para Ele qual é a sua dificuldade. E que isso vire um hábito. Não precisa só falar isso na igreja. Pode ser lá no seu quarto lá também, fecha a sua porta. Lá em secreto Deus vai estar te vendo. Fala, Senhor, ó, essa tentação lá está difícil. Senhor, eu estou quase caindo. Essa é uma oportunidade, irmãos, que nós temos de orar e abrir o nosso coração para o Senhor e chamar a atenção dEle para nós. Chame a atenção do Senhor para você. Mostre que você o quer mesmo. Fala, Senhor, tudo aquilo que eu passei é para me revelar e me levar ao Senhor. Então essa é uma oportunidade que nós temos. Fale com o Senhor, fale com o seu Pai. Jesus, como igreja nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Jesus, se em algum momento essas vozes tamparam o Seu ensinamento, tamparam o Seu conselho, a Sua vontade para nós, Pai, purifica-nos, 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 Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente venha compreender, Pai, a Sua vontade. Jesus, nós queremos Te ver, nós queremos Te ver, nós queremos Te ver, Jesus. Nós queremos Te ver além da dor, nós queremos Te ver além da dificuldade, nós queremos Te ver, ó Pai, além daquilo que nós sentimos. Pai, nós somos importantes para o Senhor, nós somos amados pelo Senhor, nós somos amados pelo Senhor, nós somos amados pelo Senhor, Pai. Jesus, revela a Sua vontade para nós, Pai. Fala conosco, Jesus, fala com o Teu povo. Pai, que nessa semana, Pai, o Senhor venha de encontro a corações, ó Pai, purificando, trazendo cura, trazendo libertação. Pai, que o Senhor possa trazer à memória aquilo que é um trauma, e que desse trauma a Tua voz saia, Pai, e que venha uma revelação, Pai. Jesus, como povo do Senhor, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos falar como Jó. Eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Eu ouvia falar de um Deus que é bom, mas agora eu desfruto dessa bondade. Eu ouvia falar de um Deus que fala comigo, mas agora eu ouço a Sua voz. Jesus, que nessa noite, Pai, nós possamos ouvir a Tua voz. Que nos próximos dias nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Jesus, como povo do Senhor, nós pedimos e nós suplicamos, ó Pai, no nome de Jesus.
lugar.